Você pode se assentar. Diga para a pessoa que está do seu lado aí que Deus te abençoe, que Ele fale com você. Que bom que você está aqui. É bom sentar perto de alguém no frio, né? Dá uma melhorada. E é gostoso a gente experimentar a comunhão. Que bom que você veio nessa manhã gelada de Curitiba. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a nós. Eu ontem comecei uma mensagem e o tema era saciando a sede de adoração do Pai. E eu quero continuar falando sobre esse tema. Eu vou resumir o que falei ontem e vou continuar. Então, se você trouxe Bíblia, abre em João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 a 10. João, capítulo 4, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, a uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Amém? Saciando a sede de adoração do Pai. O que me intrigou nessa história foi o pedido de Jesus: me dê um pouco d'água. Era meio-dia, estava quente. Provavelmente Jesus estava com sede. Ele chega à beira do poço e encontra aquela mulher que vinha com um jarro na mão. E ele pede: me dê um pouco de água. Mas o que de fato Jesus está pedindo àquela mulher? O que de fato Jesus esperava ou queria? O que me chama a atenção e me intrigou é que ao final da história, depois de uma conversa entre Jesus e aquela mulher, a Bíblia diz que a mulher deixa o cântaro vazio e vai embora. Ela não serve Jesus. Logo em seguida vêm os discípulos e oferecem a Jesus comida. E a Bíblia diz que ele não come e nem bebe nada. Do que se trata este pedido? Me dá um pouco de água. Sabe, eu creio que o cerne de todo esse texto e dessa história tem a ver com a adoração verdadeira. Jesus está ensinando sobre a adoração que toca, que alcança o coração de Deus. E eu creio que existem princípios aqui nesse texto que vão nos ensinar como nós podemos saciar a sede de adoração do Pai. Esses dias eu estava em casa e o Beni entrou no quarto e eu pedi: filho, me dá um copo de água, por favor. O Benício olhou e falou: pai, não estou com vontade. E saiu. Eu fiquei tão bravo. Falei: 6 anos, já está desaforado esse menino. E eu fico pensando, né? A gente é pai, a gente dá de comer, a gente põe para dormir, a gente leva para passear, a gente leva na escola, a gente não me dá um copo d'água. E muitas vezes nós, como filhos do nosso Pai Celestial, não entendemos o que Ele quer, qual é o propósito maior, o que Ele espera de nós. Jesus está pedindo apenas um copo
d'água. Quantos querem saciar a sede e a adoração de Deus? Eu quero te ajudar a fazer isso hoje. Primeira lição que eu aprendi lendo essa história e fui confrontado: se queremos saciar a sede e a adoração do Pai, precisamos entender que os propósitos de Deus definem necessidades na nossa vida. Propósitos definem necessidades. Logo no começo do texto, no versículo 4, a Bíblia vai dizer: era-lhe necessário passar por Samaria. Mas por que necessário? Não existiam outras rotas, não existiam outras alternativas. Os judeus ortodoxos faziam outro caminho justamente para não passar por Samaria. Era necessário. Havia uma agenda divina ali. Havia um encontro programado, não apenas com aquela mulher, mas com aquela comunidade. A Bíblia diz que Jesus fica alguns dias ali e as pessoas entendem a mensagem do evangelho, do reino. Era necessário passar por Samaria. Esse ensino fica ainda mais claro quando os discípulos oferecem comida para Jesus e ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, muitas vezes nós dizemos: eu preciso de um carro novo, eu preciso mudar de cidade, eu preciso de um novo emprego, eu preciso disso, daquilo e aquilo outro. Mas o que estabelece necessidades na nossa vida tem a ver com os desejos pessoais e não com um propósito maior de Deus para nós. É por isso que muitas vezes nos sentimos insaciados. Todos nós, segundo a Bíblia, fomos feitos para adorar a Deus. Você foi feito para glorificar a Deus. Quantos creem nisso? E nós glorificamos ao Pai quando cumprimos o propósito pelo qual Ele nos criou. Agora, quando não estamos no centro da vontade, as necessidades para nós não têm a ver com propósitos, nós nos sentimos vazios. Ageu fala sobre isso. A gente come, mas não se sacia. A gente ajunta, mas parece que num saco furado. Era necessário se esvaziar da sua glória. Era necessário habitar entre nós. Era necessário pegar a via dolorosa. Era necessário ir à cruz do Calvário. Era necessário passar por Samaria. Jesus glorificou ao Pai, fazendo a sua vontade. Quantos querem saciar a sede de adoração do Pai? Faça aquilo que Ele te mandou fazer. Cumpra a vontade de Deus na sua vida. Eu lembro eu trabalhando e chorando. Não tinha nada demais no meu trabalho, não era nada errado. Eu consegui comprar meu carro, conseguia juntar o dinheiro, mas eu lembro, tinha um chamado, tinha um propósito. Era necessário abandonar aquele para que eu me sentisse saciado e glorificasse o Pai. Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade do Senhor que você tem negligenciado? As tuas necessidades têm a ver com propósitos maiores. Em nome de Jesus, se queremos saciar, precisamos deixar os propósitos de Deus nos conduzir. Segunda lição que eu aprendo aqui, eu vou falar rapidamente porque são 7, senão você não vai, vou atrasar o culto que vem. A segunda lição é entendermos a honra do convite. No versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Nós saciamos a sede de adoração do Pai quando entendemos a honra do convite. É sobre isso que Jesus está falando. Olha o privilégio. Se você percebesse o dom de Deus, a graça de Deus, quem está lhe pedindo água, quem está te convidando a servi-lo, você se sentiria honrada. E muitas vezes esquecemos da honra, do privilégio do convite de Deus para nós. Jesus vai contar 2 histórias para nos lembrar disso. Mateus 22, ele fala das bodas do Cordeiro, de uma festa, de um casamento, onde o rei chama os convidados, seus servos, seus súditos, mas cada um tem uma desculpa diferente e não aparece.
Então ele manda ir na rua pegar as pessoas. Alguns vêm preparados, mas outros mal vestidos. E a Bíblia está falando aqui a respeito da honra do convite. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está nos pedindo um copo d'água. Mateus 25 fala mesmo as damas de honra de um casamento, que diante do convite, umas se preparam, outras não. Elas iam na frente iluminando o caminho, umas estavam com óleo, outras não estavam preparadas. Muitas vezes não entendemos o que representa o convite de Deus. Jesus, Ele habitou entre nós e está pedindo água. Apenas um copo de água. Ontem contei aqui a história de John Newton, e é muito interessante. Você já deve ter ouvido aquela música Amazing Grace, quem já ouviu? Ele é o compositor dessa canção. Esse homem trabalhava num navio negreiro como mercadante de escravos. Aos 6 anos de idade perdeu a sua mãe, ficou revoltado e logo se enveredou por caminhos complicados. Era um homem devasso, chegado ao álcool, e ganhava a vida agora vendendo pessoas. E é nesse contexto que um dia ele está dentro do barco e ele encontra um livro cristão. E quando ele começa a ler, e o livro falava a respeito da misericórdia de Deus, que apesar dos nossos pecados, apesar de quem nós somos, esse Deus que se revela a nós, que vai nos buscar, que nos convida, ele fica intrigado com aquilo. Logo em seguida vem uma tempestade forte, que chacoalha o barco para todos os lados. E aquele homem em perigo de vida começa a clamar: Deus, se o Senhor me der uma nova oportunidade, eu vou fazer diferente. Eu vou honrar, eu entendo o teu convite, a honra do teu convite, eu quero fazer diferente. E então ele é salvo daquela tempestade. Aquele homem se transforma num pastor anglicano. A sua vida muda. E um dia, lembrando aquele murmúrio dos escravos no barco, que o atormentava, porque eles não podiam falar, não podiam pronunciar palavra, então eles ficavam murmurando. Ele pega o lamento e escreve a canção. Graça maravilhosa, como é doce o som. Que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Aleluia. Mulheres pecadoras, como aquela. Homens devassos, gente como eu e você. Somos privilegiados, porque Ele nos pediu um copo de água. Quantos querem saciar a sede e a adoração do Pai? Lembra de onde Ele te tirou. Lembra onde Ele foi te buscar. Lembra a honra do convite. Se você soubesse quem é que te pede um copo d'água. Talvez você agiria como aquela mulher, Maria Madalena, que se lançou aos pés. Jesus a tinha libertado de demônios e ela agora não poupa esforços para reconhecer e honrar o convite de Deus. Você tem um vaso de alabastro, você pode saciar a sede do Pai. Terceira lição, exclusividade. Se queremos saciar a sede da adoração do Pai, precisamos entender que Ele pede a nós exclusividade. O texto vai dizer no versículo 16, Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Sabe, ainda que essa conversa revelasse a história complicada desta mulher, existe um paralelo muito interessante nesse texto com a história do povo samaritano. Em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24,
a 41, a Bíblia vai nos mostrar essa história. O reino havia se dividido, reino do norte, reino do sul. A capital do reino do norte, Samaria. E por causa da idolatria, o povo samaritano, o reino do norte, é primeiro levado ao exílio pelos assírios. Não pelos babilônios, mas pelos assírios. E a estratégia do governador assírio para conquistar os povos era misturá-los. Então ele pega 5 outros povos e mistura com os samaritanos. E é interessante porque aqueles 5 outros povos trazem os seus deuses. E aí, por conta da idolatria, mais uma vez, a Bíblia fala que leões começam a devorar as pessoas. Aqueles povos e seus representantes vão procurar o rei e pedem um profeta, um sacerdote da terra, para ensiná-los os caminhos de Deus e para os leões irem embora. E aí eles mandam um sacerdote. Ele chega no lugar e ensina os caminhos de Deus, ensina quem é o Senhor, ensina a fé. Mas os samaritanos, eles misturam tudo. Eles criam em Deus, mas nos 5 outros maridos. Eles se voltam para o Senhor, mas tem agora uma religião misturada. E agora Jesus está falando sobre a realidade da vida daquela mulher, mas ele está sim falando de um povo que teve 5 e agora o Deus verdadeiro de fato nem marido é. E muitas vezes nas nossas vidas não saciamos a sede de adoração do Pai porque não damos exclusividade a Ele. Temos amantes. Talvez existam pessoas aqui que vêm à igreja, mas creem em Jesus e ainda têm o seu santo de devoção. Creem em Jesus, mas ainda guardam alguns amuletos. Creem em Jesus e ainda buscam nos horóscopos resposta. Ou não entendem a suficiência de Jesus. Mas também existem aqueles que já reconhecem que Jesus é o Senhor, mas na sua relação com Deus deixam outras coisas, pessoas, projetos, ocuparem um lugar que só deveria ser dele. Talvez se você analisar com sinceridade, você vai perceber que na sua vida existem amantes. Na sua vida ainda existem coisas no mundo que te fascinam. Ainda existem relacionamentos que privam Deus de ter exclusividade em nossas vidas. Sabe, às vezes é a busca pelo sucesso. Às vezes é o dinheiro, o trabalho, os sonhos. Às vezes o que rouba o lugar de Deus na nossa vida, pior, são coisas fúteis. Eu vejo tanta gente que, eu não sei se já começou a assistir série, o problema, eu não assisto mais tanta série, porque você vê uma, e daí você não quer parar enquanto você não chega no final da história. A minha esposa diz, você é intenso, você não serve para esse negócio. Porque quando você vê, já está 3 horas da manhã, e no outro dia você quer ver, e 2 horas da manhã, e no outro dia você quer ver. E aí, não dá tempo de ter qualidade na presença, porque você ficou todo dia 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, nada rende. Eu não sei quais são os amantes. Talvez de fato existam na sua vida relacionamentos extra. Hoje, em nome de Jesus, Deus está pedindo exclusividade. Nada nem ninguém pode ocupar o lugar que é dele em nossas vidas. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele foi àquela terra restaurar o coração da mulher samaritana, mas trazer um povo de volta para perto. Hoje Jesus está te chamando. Hoje Ele está dizendo, eu quero você. Eu quero a intimidade. Eu quero ser saciado.
Quantos querem servir um copo de água para Jesus? Quarta lição. Qual é o lugar da verdadeira adoração? A conversa continua. E agora essa mulher vai dizer: nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que se passa aqui? Por que ela está falando de lugares? É interessante porque os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Se você lembra da história, né? Era o Monte da Bênção. Tinha o Ebal, que era o da maldição, e o da bênção. Quando eles entraram na terra, Moisés mandou ler as bênçãos num monte e as maldições no outro. Mas o que acontece tem a ver com a volta do povo de Israel do exílio da Babilônia. Quando Neemias volta e eles começam a reconstruir o templo do Senhor, os samaritanos que lá estavam vêm oferecer ajuda. Deixem-nos ajudar. Mas os líderes do povo de Deus naquela época não permitem, porque eles estavam nessa mistura que eu acabei de falar. E aí, uma forte oposição dos samaritanos começa. A Bíblia vai falar de Sambalate, Tobias. Eles tentam impedir a obra de todas as formas, e quando não conseguem, Flávio José, um historiador, vai dizer que Sambalate, ou um filho dele, constrói um templo em Gerizim. E esse se transforma no lugar sagrado dos samaritanos. Agora eles tinham uma lei, só seguiam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham todo um jeito, uma religiosidade. A situação piora porque no ano 129 a.C., João Hircano, um judeu, destrói o templo dos samaritanos e a cisão entre os povos aumenta. E agora essa mulher está perguntando para Jesus: qual é o lugar sagrado? É lá em Jerusalém? É aqui no Gerizim? Qual é o lugar onde se professa a verdadeira adoração? E aí Jesus vai falar: não tem a ver com lugares. A verdadeira adoração acontece no coração quebrantado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe, muitas vezes estamos tão preocupados com o que representa o sagrado, os ritos, praticá-los corretamente. Faço a reza direitinho, a oração, eu leio correto, eu vou, eu conto. E eu esqueço que o mais importante não tem a ver com o lugar físico, ou o que representa talvez o rito ou o sagrado para mim, mas tem a ver com o coração completamente entregue no altar do Senhor. Jesus conta até uma parábola para explicar isso. A parábola do publicano e do fariseu. Enquanto um chega e ele sabia fazer tudo certinho, a oração certinha, ele sabia a maneira de falar. O outro chega com o coração quebrado. Na sua simplicidade fala: Deus, eu preciso do Senhor. Sabe, eu creio que Deus quer nos levar a este lugar de entrega total e verdadeira ao Senhor. Eu lembro, eu orava na garagem de casa e um dia um médico alugava a vaga
de carro, a vaga de garagem dele para pôr o carro. E ele me viu orando lá no meu buraco, na garagem, e parou pertinho. O que você está fazendo? Eu estou orando. Mas você ora aqui? Eu falei, oro. Aí ele ficou tão intrigado, ele parou o carro e veio na minha direção. Eu falei, ele falou, mas como que você consegue orar? Eu falei, é que eu oro aqui porque eu sou um pouco barulhento e eu gosto de tocar violão e normalmente eu oro tarde. Daí é um jeito de não incomodar ninguém. Aí eu vim para cá. Ele falou, mas Deus se revela para você aqui no meio dos carros? Eu falei, sim. Ele falou, não acredito. Eu falei, mas por que você não acredita? Ele falou, não, porque eu estava tão desejoso de ter uma revelação de Deus na minha vida, que eu fui procurar os lugares sagrados. Eu falei, onde você foi? Eu fui, comprei uma passagem para o Vaticano. Eu e o meu irmão, nós somos lá. E eu fui em todos os templos. Aí ele começou a citar o nome dos lugares que ele foi, as capelas, os monumentos. E eu não encontrei Deus lá. E aí falaram que ia ter uma missa, que o Papa ia estar presente. E eu falei, eu vou lá, porque eu vou encontrar Deus. Aí eu olhei para ele e falei, pode parar. Você gasta um dinheiro danado para procurar Deus em lugares. Eu pego o elevador, venho na garagem e ele fala comigo. Ele disse, me explica mais. Deixa eu te explicar mais. Não tem a ver com lugares, nem com pessoas. O que Deus quer é um coração quebrantado e desejoso. E quando nos entregamos para viver o que Ele ensinou, para viver os seus preceitos. Eu conheço a palavra de Deus. A gente só conhece quando vive. Não tem a ver com uma leitura. A palavra é viva. Ela é vida em nossas vidas. Muitas pessoas se enganam, acham que conhecem a letra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Hoje eu quero te apresentar o Verbo encarnado. O culto verdadeiro tem a ver com o conhecimento de Deus, viver os valores. Quantos querem entregar um copo de água para Jesus? Teu coração é o lugar que Ele procura. Outra forma, precisamos reconhecer Jesus. Aquela mulher, no meio da conversa, diz, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Sabe quando saciamos a sede de adoração do Pai? Quando reconhecemos quem Jesus é. Ele é o Messias, palavra Meller, o rei prometido, Christos, no grego, ungido de Deus, tem a ver com o prometido. É muito interessante como João apresenta Jesus. Ele vai usar vários títulos, logo no primeiro capítulo, para apresentar quem Jesus é. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Filho do homem, Ele é o Mestre, Ele é o Messias, Ele é o Cordeiro de Deus. E aí termina ainda a história, Jesus sendo apresentado para Natanael, e aí quando ele está na conversa, eu te vi debaixo da figueira, Natanael fica estupefato, como é que ele sabe onde que eu estava, como é que ele sabe da minha história? E aí Jesus fala, você vai ver coisas maiores. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu sou a escada que revela a glória de Deus. Jesus é tudo isso. Esses dias eu cheguei na sala de televisão e as crianças estavam ouvindo uma música. Era um louvor. Eu cheguei bem na hora que estava assim, tem fogo nos olhos. E eu não imaginava que era tão lindo assim. As crianças não sabem o que de fato ele está falando. Mas a música está falando de um encontro de João com Jesus.
Quando o Cristo glorificado aparece para ele, e ele tem fogo nos olhos. E diante da revelação de Jesus, ele cai prostrado como morto, não consegue se levantar, porque Jesus é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores, e a adoração verdadeira passa por Ele. Quando entendemos quem Ele é, quando entendemos a sua mensagem, quando nos relacionamos com Ele, hoje eu quero te convidar a saciar a sede de adoração do Pai, mediante ao encontro maravilhoso com Cristo. Eu lembro de uma vez, no final de um culto, alguém veio me pedir para orar por uma jovem, ela estava muito perturbada. Durante a oração e a conversa, eu lembro que ela compreendeu que Jesus estava se revelando a ela ao longo da sua história. E ela foi lembrando um dia, ela estava numa situação perigosa, ela ouviu uma voz numa árvore, e ela saiu correndo, e Deus a livrou. Ela não sabia que voz era aquela, ela foi contando várias histórias e enquanto orávamos ela entendeu, era Jesus. Foi Jesus que me chamava na árvore, foi Jesus que me livrou da morte, foi Jesus que foi me buscar. E naquele dia ela entendeu o recado de Deus, o que representa o Evangelho de fato. Se queremos saciar a sede da adoração do Pai, precisamos ir a Jesus. Quantos querem a presença dele revelada em suas casas? Quantos querem um relacionamento com ele? Ele tem fogo nos olhos e é lindo, é maravilhoso. Adoração não tem a ver só com ritos e formas e liturgias. Tem a ver com um encontro com o Cristo maravilhoso que nos transformou. Paulo falava disso com muito entusiasmo. Você vai ver na Bíblia, Atos 9 apresenta a experiência dele com Jesus, mas depois ele repete, ele conta em outros lugares. Por quê? Porque ele viu Jesus glorificado e era tão brilhante que ele ficou cego. Ele foi levado pela mão na casa de Simão, e ali Ananias vai o visitar, ora por ele, escamas caem dos seus olhos. Ele está dizendo, eu vi o Cristo glorificado, aleluia. Mas o que me chama a atenção é que ele quer ir à presença, ele quer conhecer, e o Senhor lhe dá experiências novas. Cristo se revela outras vezes na história de Paulo. Eu quero te levar a este lugar. A comunhão com Cristo é o lugar da adoração verdadeira. Quantos desejam reconhecê-lo? Ele está te pedindo um copo d'água. Mas a adoração verdadeira também tem a ver com apresentar Jesus para os outros. O versículo 39 diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Saciamos a sede de adoração do Pai quando contamos a história do Cristo revelado para nós, para os outros. Aquela mulher não se aguenta, quando ela entende, quem fala com ela, ela abandona o cântaro vazio. Ela sai correndo na cidade e fala, eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. Venham, venham ver, venham estar com Ele, venham conversar com Ele. E aí a Bíblia diz que as pessoas chegam, e quando elas têm o encontro delas com Jesus, elas dizem, antes eu acreditava, porque você falava que Ele era profeta. Mas agora nós presenciamos quem de fato Ele é, cremos nele, aleluia. Nós glorificamos a Jesus quando apresentamos Ele para os outros. Sabe, Deus tem me incomodado muito, porque a maioria de nós, o evangelismo não é parte intencional da nossa vida e da nossa devoção. Nós adoramos sim, saciamos a sede do Pai, quando entregamos a vida para glorificá-lo, apresentando Ele para os outros. Evangelismo tem a ver com
Não, meu irmão, tem a ver com glorificar ao Pai. E eu quero te dizer algo, você não tem saciado a sede e adoração do Pai nessa área. Muitos de nós. Não somos intencionais. Não levamos pessoas. Não levamos recado do Evangelho. A gente fica esperando uma oportunidade aparecer. A gente não vai. A mulher largou o cântaro e foi avisar na cidade. O apóstolo Paulo, depois da experiência, ele foi para a sinagoga pregar. Teve que sair fugido de Damasco. E ele marcava viagem missionária, atrás de viagem missionária. Ele ia de canto em canto de forma muito intencional apresentar Jesus para as pessoas. Hoje eu quero te convidar a ser intencional na pregação do Evangelho. Ser intencional. Eu lembro quando comecei a célula, nós fizemos listas. Tem muita gente que não entende o projeto da célula, porque ele é voltado para você. O projeto da célula é voltado para a gente alcançar essa cidade para Jesus. E aí você vai fazer a lista dos teus vizinhos, dos teus amigos que não conhecem, talvez eles não venham na igreja, mas na tua casa eles vão. E aí quando você convida eles, você vai falar o que Jesus fez na tua vida lá. Comecei de novo, ano passado, eu, minha esposa e um casal. Nós fizemos a lista dos convidados, eram vizinhos, amigos, pessoas que não conheciam Jesus. Na segunda célula já tinha 15 pessoas. Quase toda célula se converte a alguém. E a alegria vem porque existe um projeto de evangelismo intencional. Há quanto tempo você não ganha ninguém para Jesus? Há quanto tempo você não traz alguém contigo na igreja? Há quanto tempo você não vê alguém descendo as águas que você ministrou a palavra? Precisamos ser intencionais. Quantos querem saciar a sede e adoração do Pai? Não tem a ver com você e nem com a necessidade do outro. Eu quero glorificar ao Pai. Quantos querem glorificar ao Pai? Apresente Jesus. Apresente Jesus. Apresente Jesus. Apresente Jesus. Última forma, e eu vou parar, senão a gente não tem culto depois. Valorizamos, saciamos a sede. Entregamos o copo de água para Jesus. Quando valorizamos a obra do Espírito Santo. Ele vai dizer para a mulher: quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do que ele está falando? Da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele entra e ele sacia a sede. Sabe, muitas vezes queremos adorar o Pai, glorificá-lo, fazendo coisas para Deus, ou tentando viver os projetos de Deus. Mas ei, até para adorar o Pai, entregar algo significativo para Ele, precisamos da ação do Espírito em nossas vidas. Não somos capazes de viver o Evangelho, não somos capazes de vencer o pecado, não somos capazes de agradar a Deus. Mas quando o Espírito de Deus age em nós, Ele nos regenera, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele, sim, desperta as qualidades de Deus em nós, o fruto do Espírito: amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, amor. Ele nos capacita e derrama os dons do Espírito para realizarmos a obra. Sim, precisamos valorizar a obra do Espírito Santo se queremos glorificar ao Pai. Nada que eu e você possamos fazer sozinhos é capaz de trazer glória. Mas se você clamar por um derramamento do Espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu estava lendo a história de Moody e me chamou a atenção. Duas senhoras que sempre assistiam os seus cultos vêm procurar ele no final um dia e dizem: você precisa da obra do Espírito, da plenitude do Espírito. Ele fica intrigado com aquilo e não leva a sério o pedido das mulheres. Passado um tempo, ele está indo pregar numa conferência e alguém lhe toca no braço e lhe diz: jovem,
Quando falar outra vez, glorifique o Espírito Santo. Ele fica tão incomodado que vai ao seu quarto e começa uma busca pessoal por um derramamento de Deus na sua vida. Quando ele está ali, ele diz que é visitado de tal maneira que tem coisas, assim como Paulo, que ele não arrisca contar. Deus o enche do Espírito Santo. Nos seus diários ele conta: eu fui pregar os mesmos sermões na conferência que costumeiramente eu pregava. Só que naquele dia, em vez de poucas pessoas se entregarem ao apelo, centenas vieram, porque o Espírito operava nele. Do seu interior fluirão rios de águas vivas.